jovens que matam os pais, os jovens se matando, crianças, 14, 15 anos, o índice de suicídio crescendo uma barbaridade, tristes, porque ao mesmo tempo que o jovem se apresenta como o dono da verdade, ele se fragiliza por não saber qual é a verdade, ele não sabe escolher uma profissão, ele não consegue transgredir nada, porque os limites não são estabelecidos. E não é o jovem, é um problema da sociedade mundial. No mundo isso está acontecendo. Mas quando foi que nós deixamos de estabelecer limites? Quando foi que nós deixamos de ter a referência de uma autoridade? A autoridade é contestada pelo jovem, não existe autoridade. Estamos conversando com a antropóloga Rita de Castro Oliveira. Rita, quando foi que nos perdemos? De alguma forma nós nos perdemos ou não? Os pais, quer dizer? Os pais, os filhos, os professores. Os professores, as autoridades, nós não temos a autoridade hoje. A autoridade, que é autoridade? A polícia é uma autoridade? O Estado é uma autoridade? Que lei? A questão da polícia também a gente vê, recentemente teve uma pesquisa na Folha, acho que na semana passada, sobre a crença na polícia, a gente tem uma situação de descrença no policial brasileiro. Isso, eles têm também descrença. não é autoridade. Não é autoridade, eles têm descrença em si mesmos, eles não se valorizam, eles não se acham, eles não se entendem. Ao mesmo tempo, quando você os olha, eles estão absolutamente colocados. Como a autoridade de si mesmo. Mas lá dentro, a insegurança, a insatisfação, a ansiedade está carcomendo e motivando também as suas ações. Eu acho que tem um momento importante aí, que é a questão da família, eu acho que é central, é a mudança no perfil da família, né? Você tem uma situação em que os pais passam a se dedicar muito ao trabalho, as mães cada vez mais vão trabalhar fora de casa. Mas é aquilo que nós falamos, existe essa culpa. Eu percebo que está se tecendo uma rede de culpa entre os pais quando olham o seu filho jovem, perdido, completamente perdido. Mas até onde eu entendi ou aprendi dessa sua colocação, não é a culpa exatamente do pai ou da mãe. Não só. A gente tem uma... Toda a sociedade está vivendo um momento É um contexto social e cultural atual, né? A questão da falta de limites diz respeito ao jovem e à criança que ficaram sozinhos em casa, na casa da classe média, com empregadas, né? Com seus próprios irmãos. Diferente, eu, por exemplo, tive a minha mãe o tempo todo em casa, a gente brincava ao lado dela, né? Enquanto ela estava cozinhando, a gente estava brincando no E ela estabelecendo limites a todo momento. Isso pode, isso não pare com isso é perigoso. Sem nenhum estresse, né? Normal, porque as crianças e os jovens sempre estiveram inseridos no mundo dos adultos, eles sempre participaram, né? A gente tem uma situação aí dos anos 70, dos anos 80, 90 para cá, em que a mulher vai administrar sua vida, tem sua vida profissional, e as crianças e os jovens vão tendo que amadurecer sozinhos, né? Então, ficam muito tempo sozinhos. Ficam muito tempo sozinhos e vão delegando para a escola funções que eram da família. Hoje em dia, escovar os dentes, os pais consideram que ensinar a criança a escovar os dentes é uma função da escola, por exemplo. Ou lavar a mãozinha, ou rezar, ou são coisas que você aprende na família, como respeitar as pessoas mais velhas, né? Como respeitar as crianças, os animais, respeitar o outro, sabe? Isso é função da família. A gente tem uma situação de uma família que se reinventou, né? Que se fragmentou ali nos anos 80, 90, agora se reorganiza, né? De uma outra maneira. Filhos da mãe morando junto com dois, três pais diferentes, são irmãos, mas não são irmãos. Isso em si não é um problema. Acho que isso em si, pelo contrário, pode dar para esse jovem uma sensação da diversidade, do respeito à diferença, né? Acho que pode ser bastante interessante também. Mas o que talvez se perdeu é essa capacidade dos pais de colocar esses limites, e talvez os pais que não desejam que os filhos sofram ou passem nenhuma necessidade, nenhuma carência de nenhum tipo. Então, é impossível. Isso é impossível. A maior carência, eu acho que é a carência daquela coisa do espiritual,
do sentimento, não existe sentimento. Do afeto, das trocas interpessoais. Do toque, do olhar. Até o olhar que repreende, de repente, entendeu? Você olhar e a mãe... Porque isso é importante para que qualquer ser humano, né, vá aprendendo esses limites que diz respeito ao outro, na verdade. Né? Não diz respeito a ele, mas principalmente ao outro. Porque se ele não vai aprender isso com 18, 22 anos, ele vai passar a aprender isso no trabalho, na rua, na escola. E é muito pior quando ele chega ao ponto de ser repreendido na sala de aula pelos próprios colegas de faculdade, por exemplo. É uma situação muito ruim quando o menino vira um problema da sala de aula, ele passa a ser repreendido, né, pelos próprios colegas. E aí, pode levar ao bullying, né, porque talvez ele é um sujeito intransigente, né, diferenciado ali. Mas eu acho que isso também é uma questão cultural e social, porque a gente passou, especialmente dos anos 50 para cá, a pensar que nós não devemos sentir dor, sentir fome, sentir nenhuma carência. Seres humanos. Exatamente. Né? Ser humano, já diria o velho Freud, né, é sentir essas carências, esses desejos. É isso que nos move. É sentir esses buracos, né, essas angústias que é necessário que a gente vá ao fundo do poço num dia, para que no outro dia a gente se refaça. No entanto, hoje a gente tem também uma psiquiatria aí que não deixa ninguém sentir essas coisas. Né? Toma-se remédio para que se tenha sempre um ânimo adequado com o ambiente de trabalho, um ânimo adequado com as exigências, né, do dia a dia, ter um rendimento adequado, estar sempre feliz, sempre alegre. Né? E tem remédio para tudo isso, é? Rita? Tem um remédio hoje que só não tem remédio para a alma. Tem um remédio hoje que se dá... que hoje é um problema que mais para frente a gente vai ter que encarar. Crianças que são consideradas hiperativas e que são acalmadas, entre aspas, à base de um remédio que é o remédio da obediência. Então, os jovens e as crianças que são muito levados na escola, passam a ser orientados, às vezes, até pela própria coordenação da escola para levar essa criança então ao médico, porque ali ele vai receber um tratamento. Essa criança passa a tomar esse remédio e ela fica muito dócil e muito concentrada, aumenta a capacidade de concentração. Então, a gente tem crianças e jovens tomando esse remédio a rodo hoje em dia, na Europa, na França. Isso é já um problema de saúde pública. Como se o ser humano não pudesse ser ser humano, né? E ele próprio estabelecer os limites, porque o grande desafio, acredito eu, do ser humano é ele saber lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, com a raiva, claro, com seu ódio, claro, você tem que sentir e você tem que saber como é que você vai conviver com aquela angústia. É uma experiência, uma aprendizagem. Agora, o jovem precisa passar por isso. Ele precisa, na hora que ele atropela alguém, na hora que ele perde a cabeça e bate em alguém na Avenida Paulista, nesse momento, tem que sentir a dor daquilo que foi feito, do que ele fez. Ele deve doer muito. Mesmo que os pais, os professores, os colegas apoiem, fiquem do lado, né? Claro, existe um apoio, sim. Assim como você tem o seu filho drogado, você vai falar o quê? Você está do lado, você dá apoio, mas ele precisa sentir a responsabilidade do que ele fez. Do querer fazer, do querer mudar. A gente vê nos jornais aí os pais desses jovens infratores de classe média, porque a situação é essa, jovem infrator de classe média alta. De classe média alta. O pai toma para si. Defende. Quando o pai, lógico, deve apoiar o filho, estar ao lado, mas ele deve dizer, você se responsabiliza por você errou, eu estarei do seu lado, mas... Sim, mas a responsabilidade você vai assumir. A mesma coisa para os professores, né, ou para os pais, a coisa desse constrangimento em ser autoridade e em estabelecer limites. Isso é uma bobagem. Nós temos de retomarmos a questão da autoridade e dos limites, sim. Acho que sim, não é muito a minha... Acho que os psicólogos sabem disso melhor do que eu. Mas eu acho que é possível ter autoridade sem ser autoritário. Respeitar o filho e o filho respeitar o pai,
num princípio A de troca de história do homem afeto. é essa, né? Lógico, A lógico. história do homem é o limite. Estamos assim há 100 mil anos. Né? Essa crise, ela tem cerca de 30 anos apenas, então ela é muito recente. Então, Ok. e a família humana, ela tem pelo menos 50 mil anos. Nós estamos falando de um laço. De uma coisinha muito recente, de um problema muito recente, né, que é possível ser superado Isso dá conforto, Rita. com a porque- nossa humanidade. É. Acho que se a gente resgatar a nossa humanidade, a gente supera esses problemas. Né? E de alguma forma você traz uma sensação de conforto, de que, calma gente, isso de fato está acontecendo, mas esse é um lapso dentro da história da humanidade e é uma crise que estamos passando sim, que de alguma forma ela vai passar. Vamos sofrer essa crise, os nossos jovens estão sofrendo, eu acho que isso é muito importante. Que nós tenhamos para com o jovem essa percepção de que está havendo sofrimento ali. É angustiante para eles. Eu acho que se nós percebermos essa angústia, nós já vamos recebê-los de uma outra forma. Né? Isso aí. Rita, obrigada. Agradeço Rita. Obrigada, muito, muito legal. Nós vamos voltar a falar dos jovens. Eu acho que precisamos ter uma atenção especial aos nossos jovens. Eles sofrem e temos jovens extremamente bem-sucedidos e temos de estar ao lado, não é? Não queremos todos a juventude, então vamos estar ao lado dos nossos jovens. Obrigada pela sua companhia. O Fala Sério fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.